Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo você compreenderá a parte introdutória dos códigos da inteligência, os quais envolvem três áreas que serão explicadas nessa primeira parte. Primeira parte, inteligência multifocal. Capítulo 1, a definição da inteligência, o Homo sapiens, um ser além dos limites da lógica. Para a psicologia multifocal a definição de inteligência é abrangente, como o próprio nome da teoria diz, é multifocal, multidinâmica, multifatorial, enfim, possui múltiplas áreas que participam da sua formação. 4 grandes fenômenos. O conceito global de inteligência multifocal entra em 3 grandes estágios ou 3 grandes áreas. As duas primeiras são inconscientes e a última, consciente. A primeira área é mais profunda, refere-se aos fenômenos inconscientes que atuam em milésimos de segundos no resgate e na organização das informações da memória e na construção de pensamentos e emoções. São eles o autofluxo, gatilho da memória, janela da memória e o eu. Dito tudo isso, como acertamos o alvo de cada verbo e o conjugamos sem saber sua localização no córtex sem tê-lo pensado previamente? Somos mais complexos do que até hoje imaginamos. Sob essa ótica, tanto os pensamentos lúcidos como os estúpidos têm igualmente uma fantástica complexidade construtiva. Uma vez gerados, os pensamentos retornam para a memória e são registrados pelo fenômeno RAM, um registro automático da memória, construindo a plataforma que forma o eu, que é a expressão máxima da consciência crítica e capacidade de escolha. O ser humano que tem baixa autoestima, que se considera um fracasso e sem dignidade, comete um crime contra sua própria inteligência. Toda pessoa que se diminui perante outros, sejam eles celebridades ou líderes sociais, nunca conheceu sua própria complexidade. As variáveis selecionando os passageiros. A segunda área da teoria multifocal da inteligência se refere ao corpo das complexas variáveis que influenciam em pequenas frações de segundos os fenômenos que leem a memória e produzem os pensamentos. Retomando o exemplo da humilhação social, entre essas variáveis destaco como estou, estado emocional e motivacional, quem sou na história existencial arquivada nas janelas da memória, onde estou, ambiente social, quem sou geneticamente, natureza genética e a matriz metabólica cerebral, e o como atuo como gestor da psique, o eu como diretor do roteiro de nossa história. Uma simples mudança no estado emocional interfere na resposta. Portanto, segundo Serberger, não é uma competição, é uma dança. De fato, em nossas mentes há uma dança dinâmica de variáveis que interferem na construção da criatividade e da rigidez intelectual, do ódio e do amor, da poesia e do drama, das ideias geniais e dos pensamentos prosaicos. Os códigos da inteligência são tão importantes como aprender a comer, andar e respirar. Vou dar um exemplo: acreditamos ingenuamente que temos pleno domínio do processo de construção intelectual. Não é verdade. Podemos dominar computadores, carros, aviões, mas não temos o domínio completo da mais incompreensível das máquinas, a mente humana. Quantos pensamentos inquietantes perturbam nossa tranquilidade sem que os tenhamos produzido conscientemente? Diariamente, milhões de pessoas viajam em suas mentes no território das fobias, das preocupações doentias, da ansiedade, sem ter programado essa viagem. Entraram em um filme de terror que não queriam assistir. O dramático é que o filme roda na sua mente. Não há tecla para desligar o aparelho mental. Ninguém é plenamente estável e coerente. O nível de flutuação apenas determina o grau de nossas doenças. A área perceptível. A terceira grande área da inteligência se refere aos resultados das duas primeiras áreas. Nessa área estão os comportamentos perceptíveis, capazes de serem analisados e aferidos. Nessa área se evidencia a rapidez de raciocínio, o grau de memorização, a capacidade de assimilação de informações, o nível de maturidade nos focos, bem como os patamares de tolerância, inclusão, solidariedade, generosidade, altruísmo, segurança, timidez e empreendedorismo. Musculatura intelectual e emocional. O Homo sapiens, ao longo da história, aprendeu a decifrar sua inteligência para atuar no teatro social, mas não aprendeu a decifrá-la para atuar no teatro psíquico, gerir sua peça intelectual. Somos tímidos espectadores onde deveríamos ser ágeis atores.
Exemplos imaginários, mas tão reais. Imagine um promotor austero e coerente em seu fórum, mas frágil e ilógico em sua psique. Demora horas ou dias para tomar decisões simples, como comprar certa roupa, visitar um amigo. Angustia-se porque não decide coisas básicas. Não aprendeu a decifrar, entre outros códigos, o da autocrítica. Imagine uma enfermeira cuidando carinhosa e corajosamente de seus pacientes em fase terminal, mas sendo péssima no cuidado de si mesma. Diariamente pensa que está com câncer, só que seu câncer é imaginário. Não aprendeu a fazer asepsia em sua mente, não aprendeu a decifrar o código da higiene psíquica. Imagine um estudante aplicado e participativo em sala de aula, sabe toda a matéria, mas parece que não estudou nada. As janelas da sua memória se fecharam, pois o ato de fazer a prova se tornou um ato de terror, que trava a inteligência. Não aprendeu a decifrar o código da proteção da emoção. As pessoas que descreve são especiais em determinadas áreas, mas falham muito em outras. Não entenderam que seus maiores inimigos estão em sua mente e não no teatro social. Podemos conviver com pessoas injustas, mas ninguém pode ser mais injusto conosco do que nós mesmos. Capítulo 2 – Em que escola se ensina a decifrar os códigos? As pessoas nem sabem que devem desenvolver um filtro psíquico, nem ao menos têm consciência de que devem se proteger para sobreviver. Entristece-me, como pesquisador do funcionamento da mente, saber que temos centenas de milhares de escolas no mundo, mas não há escolas que estruturam eu para ser líder da psique. Essa situação é tão aberrante quanto desejar que os jovens dirijam um teatro, mas os coloque como meros espectadores na plateia. O sistema educacional, como já apontei outras vezes, tem o objetivo de preparar os alunos para o mercado de trabalho e não para a vida, mas no fundo não preparar para nenhum dos espaços, pois uma pessoa doente exercerá de forma doentia suas atividades profissionais. Em que universidade se ensina a pensar antes de reagir? Ao longo desses anos exercendo a psiquiatria e psicoterapia, além de treinar diversos psicólogos, percebi que muitos bons profissionais da minha área, inclusive da medicina, não decifraram os códigos da inteligência. Esse é um dos motivos pelo qual psiquiatras, médicos de outras especialidades e psicólogos estão mais predispostos a terem transtornos psíquicos. Nesse aspecto, universitários judeus, palestinos, europeus, chineses, americanos, saem com milhões de informações em seu intelecto. Muitos decifram a linguagem do individualismo, mas poucos a do altruísmo. Os fracos impõem suas verdades, os fortes as submetem ao debate. Quantos seres humanos estão no ápice do desespero nesse exato momento, inclusive pensando em tirar suas vidas, porque não aprenderam a confrontar e reciclar os pensamentos pessimistas? A mente pensa tolices, a emoção dar crédito a elas e o eu ingênuo que não sabe descaracterizá-las e filtrá-las, paga a conta. A vida é tão bela e singela tornar-se, assim, uma fonte de ansiedade. Relações falidas sem decifrar os códigos. Alguns dizem eu sou bem honesto, tudo que vem à minha mente eu falo, na realidade, seu excesso de honestidade é um reflexo de que não decifraram o código do autocontrole. São servos de seus impulsos. Sem decifrar esses códigos, não entenderemos que exigir que os outros sintam e pensem como nós é uma exigência insana e inumana. É não compreender que nossas diferenças são decorrentes de nossa complexidade psíquica e nenhuma delas nos exclui da fascinante família humana. Capítulo 3 – Não há mágica para decifrar o código. Se alguém quiser ter saúde psíquica e expandir os horizontes da sua inteligência, deve decifrar o código da inteligência, conhecer o funcionamento básico da mente humana, e fazer exercícios, estágio intelectual, educação continuada. A mente humana é um espaço infinito e ao mesmo tempo tão pequeno que cabe dentro de um cérebro. Muitos não sabem que os sintomas psicossomáticos, como dores de cabeça, gastrite, nó na garganta, fadiga excessiva, são sintomas sem solvência da sua empresa psíquica, são sinais graves de que estão endividados, quase falidos. Houve um empresário, por exemplo, que se tornou riquíssimo. Era dono de uma cadeia de lojas de roupas. Tinha milhões no banco, mas sua mente estava endividada por ideias pessimistas e emoção irritadiça e seu corpo estava em um real estado de falência.
Só descobriu isso depois de um grave infarto que quase levou a ser vestido por um caixão de madeira. Não se engane. A tarefa de explorar e investir em sua saúde psíquica é exclusivamente sua. Nem os mais excelentes psicoterapeutas ou psiquiatras poderão realizá-la por você. No máximo, serão facilitadores do processo. Ainda acerca da emoção, os códigos de uma emoção e um intelecto extraordinário e intuitivo, criativo não estão na carga genética, embora sejam um dos fenômenos a serem considerados, nem na genialidade ou poderes particulares de uma casta de privilegiados, mas no treinamento intelectual. O exercício é imprescindível. Depois de mais de 2 décadas de análise sistemática do funcionamento da mente, estou convicto de que realmente existem no psiquismo humano ferramentas ou códigos intelectuais que transcendem a cultura, povo e sexo. Descobri-las e utilizá-las, metodológica ou intuitivamente, pode determinar onde uma pessoa vai chegar em suas atividades sociais, profissionais e afetivas. Eles são capazes de transformar uma pessoa tímida em intrépida, impulsiva em ponderada e individualista em altruísta. Ninguém é 100% lógico. Se porventura alguém conseguir ser 100% lógico, racional, é aconselhável fugir dele, pois será um carrasco, um aparelho de reagir e julgar rígido. Estará preparado para se relacionar com máquinas e não com os imprevisíveis e contraditórios seres humanos. Quem aprende a decifrar os mais excelentes códigos da inteligência deixa o mundo intolerante e inflexível da lógica e dos números, e se humaniza. Torna-se paulatinamente resiliente, solidário, paciente, magnânimo. Capítulo 4 – Os códigos são universais. Um pajé e um intelectual. Se um pajé não romper o cárcere da rotina e desenvolver a capacidade de extrair o máximo de prazer nas diminutas coisas da existência, que é um dos códigos da inteligência, sua emoção poderá ser empobrecida e instável. Há mulheres que vestem grifes famosas, mas suas emoções disfarçam a tristeza através de sorrisos programados. São seres humanos fascinantes que perderam o fascínio da vida. As janelas killer são pequeníssimas áreas do córtex cerebral, mas nelas estão arquivadas nossos traumas, fantasias, crises, fobias, ciúmes, sentimentos de inveja, baixa autoestima, timidez, complexo de inferioridade, necessidade neurótica de poder, de ser perfeito. De outro lado temos as janelas light, que contêm as experiências de segurança, as imagens altruístas, a generosidade, a paciência, a autoconfiança, a autoestima, os prazeres, a empatia, a sensibilidade, a necessidade de inclusão. As janelas killer ou zonas de conflitos travam ou bloqueiam os códigos da inteligência, a lucidez, a serenidade, a sabedoria, a racionalidade humana. Enquanto as janelas light os promovem. Janela da memória é um território de leitura em um determinado momento existencial. O desafio de cada ser humano é abrir o máximo de janelas em um determinado momento para dar respostas lúcidas e coerentes. Entretanto, quando entramos em uma janela killer, as experiências doentias nela existentes geram um volume de ansiedade que bloqueia o acesso às demais janelas. Desse modo, reagimos sem pensar, instintivamente, como animais irracionalmente. Se, por exemplo, um membro de uma tribo africana vir um raio caindo sobre uma árvore chamuscando o ar, se não decifrar minimamente o código da autocrítica para filtrar o estímulo estressante, poderá formar uma janela killer. Toda vez que estiver diante de um raio e ler essa zona de conflito, terá reações distorcidas. Já nos ambientes modernos, há pessoas que, por não desenvolverem o código da autocrítica, dão um valor sobre-humano para as palavras e imagens de certas pessoas, produzindo ícones, ídolos políticos, divindades científicas, que silenciam suas vozes. É mais fácil adoecer do que pensamos. Todos nós construímos inúmeras zonas de conflitos ao longo do processo de formação da personalidade, como a aversão por alturas e a aversão por lugares fechados. Reconhecer nossas miserabilidades é um outro código da inteligência. Quem não decifra esse código arrasta suas doenças ao longo de todo o traçado de sua história, tem chances mínimas de ser saudável. Similarmente, se um executivo de uma empresa não refinar o código da autocrítica e da intuição diante de seus desafios, em vez dos desafios gerarem oportunidades criativas, produzirão fantasmas e medo do futuro que o assombrarão.
Tanto a mente de um indivíduo da Amazônia como a de um intelectual de Oxford tem facilidade de criar fantasmas, pois, pensamentos conscientes nos quais se alicerçam a racionalidade do Homo sapiens, não são reais em si mesmos. Tudo o que você e eu pensamos sobre nós mesmos e sobre os outros não é concreto, essencial, mas fruto de um sofisticado sistema de interpretação. Toda interpretação é passível de inúmeras distorções. Quem acha que seus pensamentos são verdadeiros, tem vocação para ser Deus e não humano. Até mesmo na ciência as verdades científicas podem ter coerência, mas frequentemente não são eternas nem imutáveis. Quantas vezes fora do calor das tensões percebemos que valorizamos coisas sem importância e sofremos estupidamente por tolices? Precisamos treinar, diariamente, dar um choque de lucidez na nossa capacidade de interpretar a vida e seus eventos. Capítulo 5 – Os códigos que Einstein não decifrou. A falha inconcebível de Einstein. Einstein decifrou alguns importantíssimos códigos, como o código da intuição criativa, da arte da dúvida, do debate de ideias, da observação rigorosa. O gênio da física libertou seu imaginário, andou por ares nunca antes imaginados, produziu um corpo de conhecimentos que revolucionou a maneira como vemos o universo. Mas Einstein provavelmente não decifrou na plenitude outros códigos, como o código do altruísmo e da capacidade de se colocar no lugar do outro. Assim, se tivesse desenvolvido esses códigos em seu psiquismo, jamais teria deixado de visitar por anos a fio seu filho portador de uma psicose no manicômio em que o internou. Quase não se comenta que o homem que mais conheceu as forças do universo físico foi derrotado pelos fenômenos de um universo mais complexo, o universo psíquico. Os delírios, as alucinações e os pensamentos desorganizados do seu filho eram fenômenos mais complexos do que os estudados na teoria da relatividade geral. O ambiente tétrico do hospital e seu sentimento de impotência em lidar com fatos ilógicos também o angustiaram. Os buracos negros da mente humana. Einstein estudou os complexos buracos negros que são capazes de sugar e destruir estrelas e planetas inteiros. Mas não sabia que na psique humana existem buracos negros, as janelas killer, capazes de sugar e destruir nossa lucidez e raciocínio esquemático nos focos de tensão. E o mestre dos mestres, Jesus Cristo, decifrou esses códigos? No último jantar, ciente de que morreria do modo mais inumano possível no dia seguinte, decifrou o código da proteção da emoção e do gerenciamento dos pensamentos, por isso, para assombro da psicologia, conseguiu ter apetite em uma situação na qual qualquer teria anorexia. Nesse jantar anunciou que alguém o trairia, mas não o identificou. Pela proximidade da sua morte, sua tolerância e generosidade deveriam estar sendo tragadas pelas janelas killer do medo e da angústia. Mas decifrou o código do altruísmo, da resiliência, do carisma e da capacidade de se doar sem esperar o retorno. Apenas isso explica por que, em vez de expor a traição de Judas, o protegeu e ainda, deu um pedaço de pão a ele. Por fim, nesta primeira parte, podemos inferir que os que expandem sua saúde psíquica, refinam seu prazer de viver e libertam seu imaginário criativo, se submetendo aos mais disciplinados treinamentos intelectuais para decifrar os códigos da inteligência, ainda que o façam intuitivamente, sem nenhuma metodologia. Na segunda parte destrincharemos as 4 armadilhas da mente, que são estas: o conformismo, o coitadismo, o medo de reconhecer os erros, e o medo de correr riscos. Se você gostou desse vídeo e se ele te ajudou de alguma forma, deixe seu joinha, por favor. E, se acha que alguém que você gosta precisa dessa mensagem transmitida nesse vídeo, compartilha. Obrigado por assistir até o final e até a próxima!